manter a amamentação, porque assim você vai contribuir ainda mais no tratamento e até na cura do seu filho, caso ele seja uma criança que faz parte aí dessa porcentagem de crianças que alcançam a cura. Boa noite, eu sou Isabela Jardim, nutricionista especialista em alergias alimentares e também idealizadora do programa Chega de Alergia, um programa que tem o objetivo de ajudar mamães a acabarem com os sintomas da alergia alimentar do seu filho em até 60 dias. E claro, como não poderia deixar de ser, nossas lives têm como tema principal as alergias alimentares. Hoje nós vamos falar sobre amamentação de bebês com alergia. Será que a mamãe pode ou deve continuar amamentando se o seu bebê tem algum tipo de alergia alimentar? É sobre isso que nós vamos falar hoje, e esse é um tema que, assim, eu acho de extrema importância, porque a amamentação, ao contrário do que muito se diz, até vindo infelizmente da boca de alguns profissionais da saúde, a amamentação é o melhor alimento, né? O leite materno é o melhor alimento para criança alérgica também, assim como para criança que não é alérgica. Então a amamentação, ela deve sim ser continuada, né? As mamães deveriam ser encorajadas a manter a amamentação, principalmente se a criança for alérgica. Mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, entender um pouquinho melhor por quê, né? Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, mamães, já devem ter ouvido que o leite materno é o melhor leite, né? Que, nossa, o leite materno é isso, o leite materno é aquilo, que a gente deve continuar a amamentar, mas talvez vocês não saibam os motivos, né, os motivos pelos quais a gente costuma dar essa orientação. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, o que tem, afinal de contas, no leite materno, na composição do leite materno, para vocês entenderem melhor, porque você deve manter a amamentação. E vamos falar um pouquinho também sobre algumas crenças limitantes que envolvem a amamentação. Então, a gente vem de uma cultura com muitas crenças envolvendo leite materno. E, ao mesmo tempo, nós temos essa mesma cultura que influencia a gente a aumentar cada vez mais o consumo do leite de vaca, né? E isso é independente de ser alérgico ou não, tá? Eu tô falando de um modo geral. Então a gente tem aí propagandas, né, falando sobre leite de vaca, a gente tem essa ideia de que o leite ele é saudável, que ele é completo, que ele é a nossa principal fonte de cálcio, e principalmente de que o leite de vaca é um leite mais forte, né, que dá mais sustância, como diriam as avós, né, e essa ideia envolve uma outra crença que é em relação ao leite materno, justamente por a gente pensar, né, ter esse pensamento, essa ideia de que o leite de vaca é um leite mais forte, que sustenta mais, a gente acha que o leite materno, ao contrário, é um leite fraco, né? É um leite aguado, é um leite fraco realmente, que não dá aquela sustância para a criança. Então, era muito comum, mais comum antigamente, talvez hoje um pouco menos, mas ainda é comum a gente ouvir de pessoas quando o nosso bebê tá aí se alimentando, né, recebendo o leite materno, e o bebê parece que ainda tá insatisfeito, né, aquela criança que ainda chora, que ainda quer mamar toda hora, ou que, enfim, uma criança irritada. E aí a gente levava nessa época, né, principalmente nas épocas aí mais antigas, quando a criança começava a ter esse quadro aí de choro constante, a gente tinha essa impressão de que a criança não estava satisfeita, sendo que podiam ser vários outros motivos que estavam levando essa criança a chorar o tempo todo e parecer pouco satisfeita com o leite materno. Podia ser várias coisas, né? Inclusive alergia alimentar, que até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, nem era tão assim, como que eu poderia dizer, tão conhecida, né? A maioria das pessoas nem cogitava a hipótese da alergia alimentar. Então sempre se relacionava esse choro constante, etc., com fome, né? Porque a pessoa falava assim, mas o que ele tá comendo? Será que tá com fome? Ele só mama no peito. Mas então é o seu leite que tá fraco, né? E muitas vezes a gente acabava caindo, né? Ou melhor, aceitando essa ideia, né? A gente acabava concordando, por quê? Porque a gente tem como parâmetro de comparação o leite de vaca,
acreditando realmente que o nosso leite é fraco, né? Que o leite da mãe é fraco. Então, se a gente comparar de fato, né, um leite, se a gente pudesse pegar o leite materno, colocar num copinho e pegar um outro copinho e colocar o leite de vaca e comparar esses dois leites, a gente de fato vai achar que o leite materno ele é fraco, mas ele é fraco por quê? Porque a gente está comparando com leite de vaca, e o leite de vaca ele é feito para bezerro, não é feito para o bebê, né? Imaginem a diferença de tamanho de um bebê quando ele nasce e de um bezerro quando ele nasce, né? Os bezerros já pesam muitas vezes o peso de um adulto grande e o bezerro nasceu, dali a pouco, no dia que ele nasce, ele já fica de pé, diferente, completamente diferente de um bebê humano, né? De uma criança, que vai demorar muito mais tempo para começar a andar, né? É muito menor. Então, gente, a natureza é perfeita, né? O nosso leite, o leite materno, ele foi feito para a criança, né? E o leite de vaca foi feito para bezerro. Logo, se a gente oferece esse leite de vaca para uma criança que, obviamente, não tem o sistema digestivo de um bezerro, essa criança vai sofrer com a alergia alimentar, tá? Então, essa é a primeira crença que a gente tem que deixar de lado. Leite materno não é fraco e não existe leite materno fraco. Não existe, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Não existe, tira essa ideia de que leite materno é fraco. Mas aí vocês podem me perguntar assim, Isa, mas se meu bebê só recebeu leite materno, como é que ele foi ter a PLV? Como é que ele foi desenvolver uma alergia à proteína do leite de vaca se ele nunca nem chegou perto do leite de vaca? Mas você, mamãe, consome leite de vaca e consome os derivados. Então, o seu filho pode estar reagindo aos traços de leite de vaca que são passados através do seu leite materno. Por conta disso, muitas vezes, infelizmente não é raro, eu ver profissionais da saúde ou atender mamães que me procuram desesperadas porque não sabem o que faz, porque o profissional da saúde orientou ela a parar de amamentar. Infelizmente, isso não é pouco comum. É mais comum do que eu gostaria que fosse, né? Aliás, eu gostaria que nem existisse, mas enfim. Então, existem sim alguns profissionais pouco preparados, pouco especializados para falar de alergia alimentar que dão essa orientação errada para as mamães que têm bebês alérgicos, tá? Então, o profissional fala para ela, mãe, seu bebê tá com alergia alimentar, então é melhor você parar de amamentar e vamos dar a fórmula hipoalergênica, né? E aí entra uma outra crença, uma outra coisa que a gente costuma acreditar, que ver a fórmula, enxergar a fórmula infantil como se ela fosse um remédio, né? Então, poxa, eu vou deixar de dar o meu leite para dar uma fórmula, um remédio, um negócio que vai resolver a alergia alimentar. E não é isso que a fórmula faz, tá? A fórmula, ela nem remédio para tratar, ela faz parte do tratamento. Mas a fórmula infantil, ela não é um remédio. Não existe remédio para tratar alergia alimentar, a não ser a dieta, né? Não existe remédio. Inclusive, a fórmula infantil não é remédio para tratar alergia alimentar, tá? Então, a fórmula, ela faz parte do tratamento quando a criança não puder receber leite materno. Então, eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo uma apologia contra as fórmulas, né? Parem de usar fórmulas infantis, as fórmulas infantis são a pior coisa que já inventaram. Não, de modo algum. As fórmulas infantis, elas já salvaram muitas vidas, né? Porque antigamente, quando não existiam essas fórmulas, quando a mamãe não podia amamentar, o que ela tinha que fazer? Dava água de arroz, né? Que o pessoal falava que era leite de arroz, ou dava o próprio leite de vaca, né? E aí acabava muitas vezes favorecendo o desenvolvimento de uma alergia alimentar, principalmente uma PLV. Então, sim, as fórmulas infantis são ótimas, elas existem sim para ajudar no tratamento da alergia, mas somente quando a mãe não pode amamentar. Então, eu quero que vocês entendam aí essa diferença, tá? Quando eu falo assim que você tem que amamentar, você deve amamentar, o leite materno é o melhor, é apenas para conscientizar vocês de que, de fato, este é o melhor alimento, principalmente para uma criança que tem alergia alimentar. Eu já vou explicar um pouquinho melhor para vocês sobre isso também. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque o leite materno, ele tem várias características que contribuem para o desenvolvimento
desenvolvimento da criança, entre eles o desenvolvimento do sistema imunológico. E isso a fórmula não consegue reproduzir. Por mais que a fórmula infantil ela tenha sido preparada e desenvolvida para chegar o mais próximo possível, pelo menos, da composição nutricional do leite materno, tá? Então a fórmula infantil ela só vai ser usada quando a mãe não pode amamentar. Então quando eu falo muito isso, né, de você tem que amamentar, você deve manter a amamentação e etc, é apenas para conscientizar vocês dessa importância e não se deixarem levar por uma orientação errada de um profissional. Agora, quando a mãe não pode amamentar, seja qual for o motivo dessa mãe, isso é outra coisa, né? A gente tem que respeitar, até porque, gente, eu sei, na prática, inclusive, que a amamentação não é fácil, mesmo que a criança não tenha nenhum tipo de alergia alimentar. A gente tem vários outros obstáculos que envolvem a amamentação, né? Entre eles, o fato de você ter que estar disponível para a criança a hora que ela quer mamar. E muitas de nós trabalhamos fora, depois que passa aquele períodozinho de licença maternidade. Às vezes a gente tem dificuldade com a produção de leite, tem dificuldade com a pega do bebê, que machuca o seio e muitas vezes fica difícil de continuar. Assim, a experiência que eu tenho com o meu primogênito, né, com o meu filho mais velho, foi assim terrível em relação à dor no seio, fissuras e etc. Sofri, hein, gente? Sofri para amamentar no começo, mas como eu queria muito amamentar ele, e eu tinha bastante leite, né? Graças a Deus eu tinha uma produção boa de leite, só que eu tinha assim, o bico invertido, né, que a gente chama, então eu não tinha o bico do seio bem formado antes de ter ele, tinha dificuldade com a pega dele, e, enfim. Então era uma dificuldade mais física do que fisiológica, porque eu tinha leite. Mas mesmo assim, então eu fui atrás de várias formas aí de tentar reverter aquilo e, graças a Deus, consegui amamentar. Mas sofri com isso. Sofri aí por bem uns 2 meses, 2, 3 primeiros meses de amamentação. Eu acho que se eu não tivesse, assim, muito convicta, e outra coisa importante também, não é só convicção, mas ter apoio, né? Eu também tive esse apoio do meu marido, da minha família. Eu não estava trabalhando fora quando meu filho mais velho nasceu. Então, tudo isso, mais aquela convicção, né, aquela coisa que eu tinha na minha cabeça de que eu tinha que amamentar o meu filho, até por ser nutricionista, me fizeram manter a amamentação. Mas eu tô dizendo isso para falar para vocês que eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, então por isso o meu objetivo aqui não é julgar nenhuma mãe que não pôde amamentar ou que precisou parar de amamentar por qualquer que seja o motivo. Porque sim, existem motivos pra gente não conseguir amamentar, né? Às vezes a gente não consegue produzir leite na quantidade suficiente, isso pode acontecer, embora a produção esteja muito relacionada com o bebê sugar, existe também fator emocional e tudo mais que envolve, né? Então, às vezes a gente não consegue produzir leite, a mãe às vezes não tem apoio, né? Não tem apoio do pai, não tem apoio de familiares, né? Às vezes tá sofrendo aí com o aspecto físico, né? De dor ao amamentar, de fissuras no mamilo e tudo mais, como eu tive, e não tem acesso à informação, a alguém que possa ajudar. Então, eu entendo que existem vários obstáculos, sim, e por isso a gente não pode julgar uma mãe que decidiu parar de amamentar. Agora, o que não pode é o profissional da saúde, seja o pediatra, seja o gastro, seja o alergista, seja quem for, ou até mesmo uma outra nutri que trate de alergias alimentares, mas eu duvido que uma outra nutri ia falar para não amamentar, mas vamos lá, né? E claro que, mais uma vez, gente, estou generalizando, tá? Os profissionais da saúde, não são todos, pelo amor de Deus. Existem muitos profissionais da saúde ótimos que fazem a orientação certinha e tudo mais, mas eu tô falando de um modo geral porque sim, eu vivo isso no meu consultório, então eu já atendi muita mãe falando pra mim que o médico falou pra parar de amamentar, tá bom? Então isso é que não pode. Isso não pode. Então não deixem profissional da saúde falar para vocês que é para parar de amamentar porque o seu filho tem alergia alimentar. Se for por um outro motivo, porque você precisa fazer uma cirurgia, porque você tem que tomar um medicamento, seja lá qual for o motivo, porque o seu bebê tem algum problema fisiológico na formação do trato gastrointestinal, vai ter que ser administrado isso daí de uma outra forma, enfim. Mas por causa da alergia alimentar, não. Nenhum profissional deve falar para a mãe parar de
amamentar porque a criança tem alergia alimentar, tá? Isso não. E aí vocês vão me perguntar assim, então, bom, Isa, mas o médico que eu levei meu filho falou para eu parar de amamentar o meu filho, porque se ele estava reagindo ao meu leite, eu tinha que parar e dar a fórmula infantil. E aí, claro que eu concordei, né, gente? Porque é óbvio, se ele tá reagindo ao que eu estou comendo, logo eu preciso parar de dar esse leite. Ele tá reagindo ao meu leite, né? E então eu vou dar a fórmula para ele que é melhor. E na verdade, ele não está reagindo ao seu leite, ele está reagindo realmente ao que você está comendo. Isso significa o quê? Significa que você não precisa parar de amamentar, você tem que mudar a sua dieta. Esse é o correto, essa é a orientação correta. É você não parar de amamentar, você manter a amamentação do seu bebê que tem alergia, mas você mudar a sua dieta. Então, se você descobriu, né, o diagnóstico do seu bebê é que ele é APLV, ele tem alergia à proteína do leite de vaca, você vai excluir da sua dieta a proteína do leite de vaca. Só isso, né? Eu sei que, na verdade, estou dizendo só isso, mas não é só isso, né? É muito mais detalhado. Mas o que eu quero dizer é assim, não precisa parar de amamentar. Basta você fazer a dieta que você pode tranquilamente continuar a amamentação. Não só pode, como deve, tá? Então isso é muito importante, eu quero que vocês entendam isso, porque isso é uma das coisas mais importantes. E um erro assim muito constante, mantenham a amamentação, mudem a dieta. E aí as mamães que já sabem disso, algumas de vocês que estão aqui me assistindo já devem saber. Não, Isa, isso eu já sabia, você tá certa, o profissional falou pra mim que é pra eu manter a amamentação e excluir leite e derivados da minha dieta. E aí ele falou que nem eu acabei de falar agora, né? Ah, é só tirar o leite e os derivados. Mas na prática não é bem assim também que funciona. Até porque a maioria dos profissionais, até por não serem nutricionistas, eles orientam que você tem que excluir da dieta, mas não o que você vai colocar no lugar dessa dieta, né? E a falta de orientação sobre este detalhe, que muitas vezes pode parecer pouco importante, né? Porque o que passa pela nossa cabeça quando a gente pensa que para fazer um tratamento para alergia alimentar eu preciso excluir o alimento que causa alergia. A principal é o que eu preciso excluir, né? É a exclusão. Como de fato mas pensar no que eu posso substituir, no que eu ainda posso comer, mesmo fazendo dieta, porque eu estou amamentando meu bebê, que é alérgico, é importante também, porque uma outra dor que as mamães sempre me trazem eu já sabia que eu deveria continuar a amamentação, eu quero continuar a amamentação, mas eu tô ficando doente porque eu tive que cortar um monte de alimentos, eu não sei mais o que eu posso comer, né? Eu tô sentindo falta de saber o que eu posso, o que eu não posso, eu não tô aguentando mais, eu emagreci um monte, eu vou acabar ficando desnutrida, eu vou ter que parar de amamentar. Como de fato é o que vai acabar acontecendo se essa mamãe não for orientada quanto ao que ela pode comer e como ela pode substituir essa dieta. Por quê? Porque durante a amamentação, durante o período de produção de leite, nós mulheres ficamos com um metabolismo bem mais acelerado, porque a gente aumenta a nossa necessidade calórica de nutrientes, de proteína e até mesmo de açúcar, de água, né? O açúcar na forma de carboidrato, ou melhor, quando eu tô falando açúcar, eu quero dizer carboidrato, né? A gente precisa de mais energia, precisa de mais proteína, precisa de mais água, tem que tomar bastante água, tanto que normalmente quando a gente tá amamentando a gente sente mais sede. Então tudo isso a gente precisa de uma forma aumentada. A gente gasta muita energia produzindo leite. Então é um momento onde eu já deveria aumentar do que normalmente eu tô acostumada a comer, né? A não ser a pessoa que já come em excesso, né? Aquela mamãe que ganhou bastante quilinhos a mais aí, que tem uma reserva, que já come bem, né? Mas de um modo geral, se a sua alimentação é uma alimentação normal, você teve aquele ganho de peso normal também, que é o previsto, né, para uma gestação, você deveria, durante o período de amamentação, comer um pouco mais do que isso. E aí acontece o contrário, né? Quando a mamãe tá fazendo dieta para amamentar, acaba tendo que diminuir a quantidade do que come e, portanto, fica em déficit calórico, ou seja, consome menos caloria do que devia, menos nutrientes, menos proteína, não sabe o que pode comer. Eu já atendi mamães que estavam amamentando, que estavam assim vivendo só de arroz, batata e salada, porque ela não sabia mais o que ela podia comer. Porque quando a mamãe não recebe uma orientação sobre o que ela pode,
rola também uma insegurança em relação a outros alimentos, né? Ontem falei sobre isso na live também e eu quero retomar a importância de ter um grupo de apoio e um profissional te acompanhando no dia a dia. Mas antes, eu trouxe aqui uma literatura para falar para vocês sobre algumas das propriedades do leite materno, só para a gente relembrar, né, ou melhor, só para eu enfatizar a importância de manter o leite materno, o aleitamento materno da criança que tem alergia alimentar, tá? Então a gente tem como atual, fazendo parte da nossa cultura atual, um dos produtos, o leite de vaca como um dos produtos alimentícios mais presente na nossa alimentação. Já começa lá no café da manhã, né? Que muitas vezes o café da manhã tem leite, né? Leite com chocolate, leite com café, queijos e etc. Então, quando a gente pensa nisso, iogurtes e tudo mais, a grandíssima maioria é feitos à base de leite de vaca. Então, a gente tem essa ideia de que quando a gente exclui leite de vaca, meu Deus do céu, o que eu vou comer agora? Né? Então, a gente tem isso muito presente, né? E pra gente, o leite de vaca, como eu falei no comecinho da live, é um alimento que pra gente, na nossa cabeça, é um alimento assim, de altíssimo valor nutricional. E ao mesmo tempo tem essa discriminação com o leite materno, né? Porque na maioria das vezes a gente está comparando com o leite de vaca. Então, o leite materno, ele é o alimento mais perfeito que existe no mundo, porque a composição dele é específica e sutilmente modificada de acordo com a necessidade do lactente. Eu quero explicar melhor o que significa isso daqui para vocês. Que é um outro ponto super importante. Falei para vocês que não existe leite materno fraco, né? O leite materno, de um modo geral, ele tem uma composição parecida, né? Quase que idêntica de uma mãe para outra. Então, nós temos como composição do leite materno as mesmas proteínas, o mesmo carboidrato, a mesma quantidade de nutrientes, e nós temos também as imunoglobulinas, que são glóbulos de defesa do organismo da mãe, que a mãe passa para a criança através do leite, e temos também fatores que contribuem para a formação das bactérias, né, da flora bacteriana do intestino, que é aquela flora que são aquelas bactérias do bem, né, que a gente fala que existe lá no nosso intestino e que protegem o intestino. Então, o leite materno tem esse plus, vamos dizer assim, em relação a uma fórmula infantil, por exemplo. Então, por mais que existam fórmulas infantis que têm algumas fibras dietéticas que contribuem para a formação dessa flora bacteriana, existem algumas que têm. A gente chama essas fibras de oligosacarídeos, estou falando só a título de curiosidade, vocês não precisam gravar esse nome, mas as bactérias mesmo não são transmitidas através do leite, da fórmula, é somente do leite materno. Então, o leite materno, além de toda a composição nutricional, que é carboidrato, gordura, proteína, água e etc., né, vitaminas, minerais, tudo que o bebezinho precisa para se desenvolver bem, ainda tem os fatores de anticorpos, né, os fatores os fatores imunológicos que protegem a criança e, portanto, favorecem o desenvolvimento do sistema imunológico e também a formação da flora bacteriana. E aí tem um detalhe que eu acho assim uma coisa linda de se pensar, né? Assim, é muito bonito a gente pensar que isso acontece com a nossa natureza. Eu fico até arrepiada quando eu falo disso sempre, porque eu acho assim uma coisa tão linda a gente pensar que a gente produz isso para os nossos filhos, que que tem a ver, não dá para vocês verem que eu tô arrepiada, porque a minha câmera aqui não é lá muito aquelas coisas, mas eu sempre fico assim encantada quando eu ouço isso, né? E quando eu vou falar disso com alguém, que é o que define, o que significa essa frase que eu li para vocês, ó, que a composição do leite materno ela é específica para a espécie, né? Específica para o bebê, mas que ela é sutilmente modificada de acordo com a necessidade do lactente. Sabe o que significa isso? Significa dizer que além de tudo isso que eu falei que o leite materno tem, se o seu bebê
tem alguma necessidade especial em relação a um outro bebê, por exemplo, um bebê que nasceu prematuro, nasceu um pouquinho antes do tempo, ele precisa de uma quantidade maior de proteína e de alguns outros fatores nutricionais. E aí o que vai acontecer com o leite da mãe daquele bebê prematuro? O leite vai se adaptar a isso. Olha que coisa linda isso. Quer dizer, já não bastasse ele ter toda a composição que é perfeita para o desenvolvimento do bebezinho, ele ainda se adapta à necessidade daquele bebê. Então, a mãe daquele bebê prematuro tem um leite adaptado, né, sutilmente adaptado para aquele bebezinho. Então, se outra mãe tem um bebê que nasce a termo, o leite dela não vai ter exatamente a mesma composição, porque o bebezinho dela não tem essa necessidade a mais que o bebezinho prematuro tem. Então, olha que coisa perfeita, que alimento perfeito. Além dele ter todas as propriedades nutricionais, de ser um alimento totalmente balanceado para o bebê, com fatores nutricionais, com fatores imunológicos, com bactérias que contribuem para a colonização da flora intestinal, ainda por cima ele é adaptado para a necessidade daquele bebezinho. Se é um bebê que, sei lá eu por que motivo, nasceu aí com uma necessidade a mais de gordura, por exemplo, aquele leite materno vai se adaptar e ter um pouquinho mais de gordura. Ou é um bebê que precisa de um pouquinho mais de hidratação. Enfim, qualquer necessidade especial que esse bebê tenha, o leite materno vai se adaptar, né? O leite da mãe daquele bebê. Então, além de tudo, o leite ele é sutilmente modificado. E isso é uma coisa muito bonita do leite materno. E entender isso faz com que a gente entenda a importância de quando um profissional da saúde falar para você: ah, para de amamentar, porque o seu bebê tem alergia, vamos dar uma fórmula, você falar para ele: não senhor, eu quero manter a amamentação. E se ele insistir, ainda oriento vocês a trocar de profissional, tá? Porque o leite materno é o melhor, com certeza, sem sombra de dúvidas. E eu quero agora comparar, já que a gente sempre usa o leite de vaca como comparativo para falar mal do leite materno, para falar que ele é um leite fraco, nós vamos fazer o contrário agora. Nós vamos comparar o leite de vaca com o leite materno, mas para a gente ver os pontos negativos do leite de vaca em comparação ao leite materno, tá? Então, o leite de vaca, ele tem como principal proteína a caseína. A caseína é uma proteína que é muito pesada, ela tem um peso molecular grande para o nosso organismo. Né? E quando eu falo nosso, eu estou incluindo inclusive os adultos, tá? Não são só as crianças, não. Mas vocês imaginem que para o bebê é muito pior. Mas ela tem, então, uma grande quantidade de caseína e ela tem uma outra proteína que não existe no leite materno. Portanto, o nosso corpo não foi feito para digerir aquela proteína, né? Que é a alfa-lactoalbumina. Essa proteína não existe no leite materno. Já o leite materno, ele até tem também a caseína, que é a principal proteína do leite de vaca, só que ela tem uma quantidade bem pequenininha, não é a principal proteína do leite materno. E o leite materno tem a lactoalbumina e não a alfa-lactoalbumina, que é o que tem no leite de vaca. O leite de vaca, por ter este peso molecular muito alto, ele acaba, então, favorecendo o desenvolvimento das alergias alimentares. Então, só para a gente relembrar, as alergias, elas acontecem quando o sistema imunológico, ele entende que uma proteína é um invasor. Ele pensa, né, vamos dizer assim, a hora que aquele alimento chega lá no intestino, que aquele alimento, na verdade, não é um alimento. É um vírus, é uma bactéria, é algum invasor que vai causar algum dano no organismo. Então, é por isso que ele manda o sistema imunológico ir lá combater essa proteína. Então, a alergia, ela está intimamente ligada com o sistema imunológico, né? E por que é muito comum a APLV, principalmente em bebês e crianças? Porque eles têm um sistema imunológico ainda imaturo. Né? Porque acabou de nascer, é um bebezinho. Então, se a gente pensar numa criança que nasceu a termo, né? Nasceu no tempo certo, foi amamentada exclusivamente com leite materno até os 6 meses, e essa mãe foi orientada a ter aí uma dieta sem excessos de leite de vaca, ainda que ela consuma, né? E essa criança passou a ter contato com alimentos derivados de leite de vaca e ela não tem nenhuma predisposição genética ou ambiental para desenvolver a APLV,
ela vai meio que tirar de letra porque deu tempo do organismo dela ficar maduro, né? O sistema imunológico dela ficar maduro. Agora, uma criança que nasceu prematura, que tem uma predisposição genética, ou seja, tem casos de alergia na família, que tem um ambiente que favorece, que tem hábitos alimentares em casa que favorecem também, teve contato com leite de vaca muito prematura, seja como substituto do leite materno, seja de outra forma, a mãe, né, que a criança já nasceu com essa predisposição por conta de genética, e aí a mãe consome muito leite de vaca, derivados e etc, e passa isso através do leite, ou a mãe não conseguiu amamentar, né, desde muito bebezinho essa criança não recebe leite materno. Tudo isso vai contribuir para a criança desenvolver a PLV. E por que ela vai desenvolver a PLV? Porque o sistema imunológico dela não está maduro, não vai entender que aquela proteína é uma proteína alimentar, e sim de um intruso. Então, vamos relembrar que eu acabei de dizer para vocês que o leite materno ele tem também fatores imunológicos, né? A mamãe passa através do leite imunoglobulinas, ou seja, glóbulos de defesa do próprio organismo, através do leite. Ela passa também bactérias do bem que vão colonizar o trato gastrointestinal da criança. A gente sabe que as bactérias do bem protegem a mucosa intestinal e também ajudam, também funcionam, né, na verdade, como uma primeira barreira de proteção, então também fazem parte do sistema imunológico. Então, tudo isso faz a gente ter a certeza de afirmar para vocês que o leite materno é o melhor alimento, principalmente para criança que tem alergia, ou para evitar uma possível alergia. Não quer dizer que a criança que sempre nascer prematura vai ter alergia, ou que sempre que ela nascer a termo, nascer no tempo certo, ela não vai ter alergia. Ou que a criança que sempre foi amamentada no seio materno não vai ter alergia, ou vice-versa. Existem exceções, mas a chance é muito maior. Então, se o seu bebê tem alergia alimentar e ela já foi detectada, mesmo ele só recebendo leite materno, você deve continuar sim, porque se ele não recebesse leite materno, ele poderia ter sintomas de alergia muito piores. Porque se ele está reagindo até o que é passado pelo leite materno, significa que ele é uma criança que está com uma sensibilidade bem alta neste momento. Né, nesse momento, no momento atual, não quer dizer que vai ser assim sempre. Então, aí a mamãe recebe uma orientação errada, vai lá, tira o leite materno e começa a dar fórmula. E aí perdeu a chance de manter o que deveria ser mantido como primeira opção, que é o leite materno, tá? Então, lembrando sempre que fórmula infantil, ela faz parte do tratamento quando não há possibilidade de continuar a amamentação, de manter a amamentação ou de ter a amamentação. Mas ela, em hipótese alguma, pode ser uma orientação do profissional, porque a fórmula ela não é remédio, até porque, gente, não vai adiantar nada usar fórmula e não adequar o restante da dieta, a não ser enquanto a criança está só recebendo fórmula. Mas aí vem outras coisas que podem acontecer, que o assunto é a amamentação. Eu quero que vocês entendam a importância de manter a amamentação. Tá? E aí eu tava falando para vocês também que eu ia retomar o que eu disse para vocês ontem sobre a importância de um grupo de apoio quando você tem um bebê com alergia alimentar, uma criança com alergia alimentar. Por que é importante? Assim como vão surgir dúvidas no dia a dia em relação à dieta do bebê, vão surgir dúvidas também no dia a dia em relação à dieta da mamãe que ainda amamenta, né? Porque como eu já falei para vocês, já comentei agora aqui na live, muitas vezes a mamãe, além dela ficar um pouco perdida quando exclui leite e derivados, não sabe direito o que coloca no lugar, ela muitas vezes fica com medo de comer outras coisas, né? Porque o que vai acontecer? A hora que a mamãe descobre que o bebê tem alergia, muitas vezes nunca nem ouviu falar da alergia, né? Às vezes não sabe nem o que significava a PLV, por exemplo, ou FPAS, que é um outro tipo de alergia alimentar, nunca ouviu falar dessas siglas, nem sabia que existia alergia alimentar enquanto o bebê está sendo amamentado, né? Então a mamãe fica muito perdida e muito insegura. E aí o médico simplesmente dá a orientação assim, se você quer continuar amamentando, sem problema, é só excluir leite e derivados. E aí a mamãe não foi orientada quanto ao tempo que demora para desaparecer os sintomas, o que ela precisa fazer, o que é normal, o que não é normal, principalmente se for o primeiro filho. E aí a mamãe fica cheia de insegurança, ela não sabe se o bebê continua tendo sintoma porque ainda não deu tempo dele melhorar, mesmo que ela esteja fazendo a dieta, ou se é porque não está fazendo a dieta direito ainda, né? Então todas essas inseguranças vão fazer o que com as mamães?
buscar na internet, buscar em grupos de Facebook, Instagram e tudo mais, grupos que não são mediados por um profissional e que, embora tenham muitas mamães ali que estão ali para ajudar realmente umas às outras e que muitas vezes ajudam, eu sei que sim, pode acontecer dela reproduzir uma informação errada ou uma informação que serviu para o filho dela, mas que para o seu não resolve, porque cada criança é uma, cada organismo é um e a alergia se comporta de maneiras diferentes dependendo da criança, dependendo do organismo, dependendo da sensibilidade, enfim, vários fatores. Então, por isso é muito perigoso, né? E aí a mamãe vai atrás, então, dessas informações e aí uma mamãe fala assim para ela, olha, o meu filho, quando ele tinha PLV, eu tive que parar também de comer todas as oleaginosas e peixe, frutos do mar, porque alguém falou para mim que é muito alergênico, aí eu já fiquei com medo porque ele continuou com cólica, então eu parei, cortei da minha alimentação, eu acho que você também devia cortar. E aí a mamãe faz o quê? Vai lá e corta. Então ela já cortou o leite derivados, que o médico falou para ela cortar, e ela vai lá e corta também as oleaginosas todas e os frutos do mar. Aí continua naquela insegurança, aí alguém vem e fala assim pra ela, você devia parar de usar coisa com corante, né? Não compra mais, sei lá, não usa mais não toma mais esse sorvete aí, mesmo que esse sorvete não tenha leite de vaca, é um sorvete feito com água e fruta, porque eles colocam corante, porque o corante pode dar dano alergia no seu filho também. E aí a mãe para de tomar esse sorvete. Ah, porque o meu filho reagiu a arroz, reagiu a banana, se fosse você parava de comer banana. E aí a hora que a gente vai fazer uma avaliação clínica dessa mãe, a coitada não tá comendo nada. E aí, claro, gente, que vai ficar doente. Imagina, você tá produzindo leite e ainda por cima não pode comer nada. Então, isso é muito perigoso. Então, tá errado o profissional orientar a mãe só sobre o que ela deve tirar da dieta. É claro que vão existir as crianças multialérgicas, como eu sempre falo para vocês. Essas crianças têm restrições maiores, né? A mamãe muito provavelmente vai ter que tomar mais cuidado, mas ainda assim, você não deve tirar nenhum alimento antes de ter certeza da necessidade de excluir esse alimento, tá? Então é muito perigoso isso, tomem cuidado, porque isso influencia, né, a sua saúde, a saúde do seu filho, tá? Então, por isso que eu acho que é importante ter sim um grupo de apoio, mas um grupo que seja mediado por um profissional. E é exatamente por isso que esse é um dos princípios do nosso programa Chega de Alergia. Então, por isso é muito importante ter esse grupo de apoio e, principalmente, uma orientação correta sobre a dieta da mamãe. Tá bom? Então, pra gente finalizar, eu vou falar mais uma vez pra vocês. Se você pode amamentar, se você já amamenta, não pare de amamentar porque o seu filho está alérgico ou é alérgico. Procure uma orientação sobre como proceder, como fazer a sua dieta para manter a amamentação, porque assim você vai contribuir ainda mais no tratamento e até na cura do seu filho, caso ele seja uma criança que faz parte aí dessa porcentagem de crianças que alcançam a cura, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais esse nosso encontro, de mais essa live.